Hoje eu quero comentar aqui uma reportagem que saiu na Folha de São Paulo. A manchete é: Brasil pode ter episódio mais grave do que a invasão do Capitólio, diz Fachin nos Estados Unidos. O presidente do TSE disse que há 6 condições para evitar que isso ocorra. O ministro Fachin, presidente do TSE, ele fez um pronunciamento essa semana e ele disse o seguinte aqui, olha: nós poderemos ter um episódio ainda mais agravado do que 6 de janeiro daqui do Capitólio, nos Estados Unidos, né? Nós entendemos que há 6 condições fundamentais para evitar que isso aconteça no Brasil. E daí depois ele explica, né, o que ele quer dizer com essas condições. Aqui a reportagem menciona que seriam, para evitar a situação, a Justiça Eleitoral, a sociedade civil, o parlamento, as forças armadas, a imprensa e a comunidade internacional deveriam atuar para proteger a democracia brasileira dentro dos papéis que cabem a cada uma delas. Citando aqui ainda o ministro, se houver a dissolução de um dos poderes, o perigo poderá ir para o outro lado da rua. A sociedade brasileira, dia 2 de outubro, colocará um espelho diante de si, se almeja a guerra de todos contra todos ou almeja a democracia e, a partir daí, faça suas escolhas de modo livre e consciente. Então, sim, é um alerta que ele faz, é um alerta que todos nós estamos preocupados, porque a gente olha, né, muitas coisas do governo Bolsonaro e há referências e há precedentes no trumpismo, né, no Trump ou no governo do Trump. Então, de fato, essa invasão que aconteceu no Capitólio, que foi ano passado, em janeiro, dia 6 de janeiro, pode sim se repetir de um modo diferente no Brasil ou com algum tipo de ameaça à democracia. A gente vai falar sobre isso aqui hoje porque é um tema que nos preocupa muito, mas antes disso já curta esse vídeo, deixa aqui embaixo no comentário um bom dia, se inscreva no canal, ativando o sininho para receber notificações de vídeos novos, isso é muito importante para ajudar aqui no engajamento. E também lembrando que nesse momento está em pré-venda o meu livro novo, lançamento pela Planeta, chamado Como Vencer um Debate Tendo Razão. É um livro no qual eu trabalho com a noção de debate, né, o que é o debate público, como elaborar um argumento consistente, quais são as regras éticas de um debate, como a gente poderia adotar isso para melhorar a qualidade do que é discutido por aí, também sobre como evitar cometer falácias lógicas, que são erros argumentativos que podem ser muitas vezes não intencionados, muitas vezes acidentais, a gente não consegue raciocinar bem e vai e comete esse erro, mas outras vezes podem ser intencionais, também podem ser maliciosos. Então vá lá, confira na pré-venda, quando estiver disponível o livro impresso será enviado para sua casa na Amazon ou em e-book. Está agora com 30% de desconto lá na Amazon, então confira. E já está nos mais vendidos também em algumas categorias, então é isso. Obrigadão a todos que se interessaram. Mas vamos falar sobre essa história, né, do Fachin aí do Capitólio. Lembrando, né, como eu falei, que esse caso aconteceu em 2021 nos Estados Unidos, você tinha lá 2 candidatos, que eram o Trump e o Joe Biden, e o Trump foi alguém que estava o tempo todo também questionando as urnas americanas. Lá não é urna eletrônica, como no Brasil, é uma cédula lida depois por máquinas, né, é uma leitura eletrônica, mas é um voto em papel. E mesmo assim, o Trump estava questionando, dizendo que havia fraude. Depois que houve resultado, quando ele perde, né, em alguns estados, isso dá a vitória para o Joe Biden, há um esforço para tentar deslegitimar o processo eleitoral lá, e eles dizem que muitos votos apareceram do nada, que os votos pelo correio não poderiam ser válidos, porque lá o eleitor poderia votar por correio. Inclusive, foi uma prática muito feita pelos democratas, porque estava no auge da pandemia também, então as pessoas ficaram em casa e mandaram o voto pelo correio. Então ele passou a questionar o voto lá nos Estados Unidos, um voto por cédula, um voto em papel, passou a questionar dizendo que não era seguro. E aí isso leva a uma mobilização das bases trumpistas para recusar o resultado das eleições, e daí no dia 6 de janeiro, que é quando o Congresso se reuniu para certificar os votos, reconhecer a vitória do Joe Biden, para reconhecer de fato que o Joe Biden era o novo presidente dos Estados Unidos, aí o que acontece é que legiões e legiões de trumpistas se mobilizam em Washington, na capital dos Estados Unidos, e aí vão e cercam o Capitólio, que é a sede do Congresso, cercam o Capitólio e em algum momento lá eles conseguem invadir a sede do Capitólio e tomar a sede do poder legislativo no país e atrasar a certificação dos votos. O que acontece é que algumas pessoas morreram, policiais morreram, uma manifestante morreu dentro do Capitólio, e isso foi considerado quase como um ato de terrorismo doméstico, um ato de insurgência, e se agravou bastante a situação lá, mas não evitou que o Joe Biden fosse reconhecido como presidente. Ainda pode ser, imagino que em algum momento isso leve inclusive a uma condenação do Trump por ter incitado as massas contra o Congresso, né, contra o Capitólio. Ele sofreu um processo de impeachment por causa disso. E logo em seguida, na Câmara dos Representantes, que seria o equivalente à Câmara dos Deputados, ele foi impeachmentado, mas quando foi para o Senado, aí não tinha a maioria necessária para poder puni-lo. Então foi alguém que sofreu 2 impeachments nos Estados Unidos, e um deles foi decorrente dessa invasão do Capitólio. Então ali foi uma situação bastante assustadora, né, para a democracia americana, mas também para o resto do mundo, que observava estupefato o que se dava ali no país. E também a retórica norte-americana de que
os Estados Unidos é a maior democracia do mundo, a mais sólida, a mais longeva, inclusive, né, das democracias modernas, e quando você vê um tipo de ato como esse, de invasão do Congresso, isso é bastante assustador, porque, como eu falei, pode mandar sinais e precedentes para outros países, inclusive no Brasil. O Bolsonaro é alguém que lê a cartilha do Trump, é alguém que reza pela cartilha do Trump, os filhos do Bolsonaro são admiradores do Trump, o Eduardo Bolsonaro esteve com os filhos do Trump também, esteve em contato com o Steve Bannon, que foi estrategista-chefe da campanha do Trump e depois participou também do governo na Casa Branca, e que tem um movimento coordenado global de extrema-direita. Então pode ser, assim como diz o Fachin aqui, que esse evento nos Estados Unidos possa acontecer de um modo ou de outro no Brasil. Como isso vai se dar, o Fachin não explica, mas também a gente pode especular aqui que pode se levar assim, a atos de violência política no Brasil. Só pensando agora, né, nos casos recentes aqui que a gente tem visto, 2 casos em menos de um mês que foram atentados perpetrados em eventos com o Lula. Teve um evento no qual um drone jogou um produto sobre as pessoas, era um produto, parece que é um produto agrícola, mas é uma coisa fedida, que foi jogado sobre as pessoas. E agora, ontem, teve um outro atentado com uma garrafa PET, uma bomba caseira, que também espalhou produtos com mau cheiro. Então, assim, parece que foi uma bomba de fezes, não sei. Mas você tem ali 2 eventos que estão conectados, que são contra o principal candidato agora nas eleições, que está liderando as pesquisas, que está liderando a corrida eleitoral. Então, 2 atentados em pouquíssimo tempo, e isso é bastante preocupante, porque isso pode sinalizando como há um risco iminente e grave e preocupante de ataque político, de atentado político, de violência política. Eu vou pôr aqui um trechinho de uma fala do Leonel Hadi, que ele é um pré-candidato a deputado estadual pelo Rio Grande do Sul, ele é do PT, e ele fala sobre isso, né, sobre esse risco, e como é preocupante e como é importante aumentar a segurança nesses eventos. Eu estou aqui em Porto Alegre hoje no evento do nosso pré-candidato Edgar Preto, do Partido dos Trabalhadores. Chegou agora, né, informação de um atentado no Rio de Janeiro, a bomba, num comício do nosso presidente Lula. Eu tenho alertado que essa violência ela será cada vez maior, cada vez mais frequente, que nós temos que derrotar o fascismo, derrotar Bolsonaro, que é o responsável por esse tipo de ação, por instigar, por dar equipamentos para essas milícias fascistas. Nós não podemos recuar, mas o companheiro Lula não pode ficar exposto em ambientes abertos, não pode fazer eventos sem controle de pessoas e sem o esquadrão antibombas fazendo a averiguação do espaço. Peço aqui encarecidamente para que eu seja escutado. Ninguém faz nada sozinho, até a vitória sempre. O fato é que a preocupação do Fachin não é apenas dele, muita gente está observando isso e olhando com um certo temor o que pode acontecer este ano, tanto antes das eleições, nas campanhas eleitorais, né, durante os comícios, durante, sabe, as marchas, as passeatas, o que quer que seja, como há um risco de violência nesses momentos, mas também posteriormente à eleição, porque a gente sabe, e isso já é, sabe, pronunciado pelo Bolsonaro há muito tempo, que ele vai contestar as eleições, que ele não vai aceitar o resultado eleitoral, assim como o Trump não aceitou. Isso pode levar de algum modo uma revolta dos seus apoiadores, de modo a levar à violência. Como isso vai se dar, né? Como isso pode acontecer no Brasil, talvez seja diferente o modo do que aconteceu nos Estados Unidos, mas é um risco sim, é uma preocupação, que não quer dizer que vai levar a um golpe de Estado, porque aqui a gente tem que pensar que são coisas distintas, né? Manifestantes bolsonaristas atacando a sede do Congresso, por exemplo, ou fazendo alguma coisa nas ruas, é diferente de o Bolsonaro conseguir dar um golpe de Estado, mobilizando, sabe, estruturas de poder para poder tanto derrubar as instituições quanto se manter no poder. São coisas distintas. Os manifestantes podem fazer atos de violência e mesmo assim o Bolsonaro não conseguir dar um golpe de Estado. Ou vice-versa, ele conseguir um golpe de Estado sem que haja violência política nas ruas. São coisas distintas. Mas eu quero saber de vocês o que vocês pensam aí sobre essa fala do Fachin, do ministro do TSE, sobre a questão do Capitólio, né? Se você acha que há uma preocupação nesse sentido, de que os bolsonaristas não vão aceitar as eleições, porque há uma grande chance do Bolsonaro perder no primeiro turno, inclusive. Se você acha que há motivo para temor e se há motivos para se preocupar com a integridade física dos candidatos aí de oposição ao Bolsonaro. Diga no comentário aqui embaixo, deixa o joinha, se inscreva aqui no canal, se torne um membro ou um apoiador para dar uma força e se cuide. Um abração e até mais. Tchau! Olá, meus amigos e amigas do canal do Henry Bugalho. Eu sou Eduardo Moreira e tenho um convite muito especial para fazer para vocês. No dia 14 de julho, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, eu vou dar uma aula fundamental, essencial. Eu vou ensinar para vocês em 1 hora os 2 únicos tipos de investimento que existem. Depois dessa aula, vocês vão saber mais sobre o mercado financeiro do que 90% das pessoas que te indicam normalmente os investimentos.
para você se inscrever é muito fácil e é de graça. É só você clicar no link que vai estar aqui em cima ou aqui embaixo. Em alguns segundos você vai estar inscrito. Chame seus amigos e amigas para participar também. A gente se vê lá.